Você já parou para pensar em qual série da comunidade tem os personagens mais fortes? No vídeo de hoje eu vou analisar aqui quem venceria uma luta entre o Ted God e o Bob. Lembrando que quando eu falo Bob, é o filho do Bob. A gente vai analisar, eu vou analisar aqui junto com vocês quem venceria essa luta. Então, bora pro vídeo e vamos iniciar aqui agora o confronto universal. Bom, primeiramente vou falar os poderes do Ted God. E só para explicar, ele é uma versão como se fosse aí uma divindade cósmica do universo de Ted e sua turma. O Ted, quando ele morreu, ele vai se tornar essa divindade, né? Não sei se já se tornou, mas em breve ele vai se tornar essa divindade pelas informações que o Jason do YouTube me forneceu. Então, quando ele tá nesse formato de divindade cósmica do universo Ted, ele tem os seguintes poderes. Bom, os poderes do Ted God são bem simples, na verdade. Ele pode manipular o tempo, manipular espaço, parar o tempo, sabe? Ter controle, assim, sobre o cosmos a seu favor. A diferença, né, entre ele e o Ted Junior God, que assim, eles têm quase os mesmos poderes. Conseguem viajar no tempo, parar o tempo, dominar o espaço, etc. Dominar o tempo também. A única diferença que tem entre eles é que o Ted God é bem mais inteligente que o Ted Junior God. Então ele pode manipular o cosmos a seu favor de uma maneira muito mais vantajosa para ele, trazendo estratégias muito mais eficientes na batalha. Então esses são os poderes do Ted God. Agora vamos falar os poderes do Bob, né, que é o filho do Bob. Bom, então vamos lá. Poderes do Bob. Ele tem controle mental. Ele também tem poderes como telepatia e acesso corporal através da mente. Ele também consegue ter clones do estado físico e mental. Ele também pode alterar e manipular ideias, emoções, lembranças, etc. Ele também pode mandar rajadas de poder e concentrar em sua mão impulsos do tamanho do sistema solar. Ele também pode manipular a ordem dos planetas, podendo destruir um planeta inteiro com poucos socos. Ele também pode usar raios de poder, que tem 7 vezes o poder destrutivo dos socos dele. Ou seja, esses raios de poder destroem qualquer coisa que seja menos resistente que 28 planetas inteiros. O Bob também tem um poder muito parecido, né, com o Ted God, que é a manipulação do espaço. Só que o Bob faz isso de uma maneira muito mais profunda e muito mais eficiente. O Bob, ele pode manipular a radiação, ele tem controle sobre a matéria e sobre as partículas. Ele também pode acessar lugares estranhos, como o núcleo de um átomo e, mais especificamente, o mundo inexistente. O Bob também pode criar seres cósmicos a seu dispor e à sua disposição, além de também poder criar seu próprio universo. Além de também poder criar anomalias no espaço, como, por exemplo, um átomo do tamanho de um planeta. Ele também pode sugar a mente de um ser e colocar em sua mente. E por último, um dos poderes mais fortes dele, aqui entre os 3 poderes mais fortes do Bob, que é o domínio sobre a matéria e o mundo inexistente. Como eu disse, o Bob tem domínio sobre as partículas e a radiação. Ou seja, ele tem domínio sobre a matéria do espaço, a matéria de tudo que existe. Então ele pode distorcer essa matéria. E ele também tem domínio sobre a matéria inexistente. O que é a matéria inexistente? É um tipo de matéria do universo Bob que ela teoricamente não existe. E essa matéria, quando um ser tem domínio sobre ela, esse ser pode fazer, por exemplo, ele dá um soco em outro ser e esse outro ser deixa de existir. Esse é o poder do inexistente. O Bob Jr. tem... O Bob Jr. não, né? O Bob. Eu falo Bob Jr. porque ele é o filho do Bob, mas o nome dele é só Bob. Enfim, o Bob, ele tem domínio total sobre a matéria inexistente. Inclusive, ele também pode alterar o estado do corpo dele para um estado inexistente ou estado existente. É um poder muito forte. E outro poder que ele tem é recriação própria. Como ele domina a matéria, ele pode voltar toda vez que ele morrer, sem existir matéria naquele lugar. Aquela matéria vai trazer ele de volta, porque ele está em constante alimentação da matéria. A matéria passa dentro do corpo dele. Os componentes do universo Bob estão dentro do DNA dele. Então, toda vez que ele morrer, ele pode voltar sem existir matéria, sem existir universo. E o último poder que ele tem, na verdade não é o último poder, mas todos esses poderes juntos transformam o Bob num Ghost universal. O que é um Ghost universal? Um Ghost universal é quando um ser ele sai dos estados de tempo, espaço e matéria. Vocês podem não ter entendido o que isso quer dizer, mas na batalha isso vai fazer uma grande diferença. Então, vamos lá começar a batalha finalmente para dizer quem venceria. Bom, sobre a arena em que eles vão lutar, vai ser uma arena circular e uma arena bem espaçosa, porque com certeza eles vão destruir tudo quando lutarem. Bom, então para a gente poder começar aqui, o que a gente deve falar? Essa luta, ela tem grandes possibilidades, teria grandes possibilidades se não fosse alguns poderes de ser uma luta eterna. Eles poderiam ficar lutando eternamente. Então o que aconteceria nessa luta logo no começo? Como o Ted God e o próprio Bob manipulam o espaço, com certeza
o Bob poderia começar jogando seus raios de poder em cima do Ted, sabe? Do Ted God. E o Ted God poderia estar jogando alguns planetas em cima do Bob, alguma coisa assim, já que os dois têm domínio sobre o espaço, parcialmente. Enquanto o Ted God estaria jogando planetas no Bob, o Bob usaria o domínio que ele tem sobre a matéria para fazer esses planetas virar água. Ia cair apenas água em cima dele. O Ted God poderia dar um soco no Bob e usar aquele poder que ele tem de dominar o espaço e o tempo para tentar parar o tempo. Bom, o Ted poderia usar esse poder que ele tem de dominar o espaço para tentar jogar coisas do espaço, naves perdidas, planetas, tudo em cima da arena que eles estão lutando. E o Bob, é claro, usaria o poder que ele tem de manipular a matéria para fazer todos esses planetas simplesmente virarem pó ou água. O Bob também poderia usar os raios de poder dele para destruir qualquer planeta. Lembrando que os raios de poder dele podem destruir qualquer planeta, já que eles conseguem destruir qualquer coisa que é menos resistente que 28 planetas. Então, tipo assim, o Ted God iria ficar jogando o planeta lá eternamente e o Bob ia ficar quebrando com os raios de poder. Também tem outro detalhe muito interessante. O Ted God, esse é um dos poderes que se o Bob não fosse forte o suficiente, iria acabar com a luta, que é a manipulação do tempo. O Ted God poderia simplesmente parar o tempo e acabou. Ted God venceu. Mas tem um detalhe que as pessoas esquecem, né? Que se você prestar atenção nos poderes que eu acabei de falar do Bob, você vai ver que na verdade não é bem assim. Porque só o Ted God parar o tempo não é o suficiente para parar o Bob. Por causa de alguns poderes. O primeiro deles, né, o Ghost Universal. Bom, o Ghost Universal, o que é um Ghost Universal? Eu disse que as pessoas poderiam até não entender o que seria isso, mas eu vou explicar aqui pra vocês. O Ghost Universal, quando o Bob tá no estado de Ghost, ou seja, sempre, isso quer dizer que ele tá fora do estado de tempo, espaço e matéria. Alguém fora dos estados de tempo, espaço e matéria é tipo um fantasma mesmo, por isso que é o nome Ghost, é tipo um fantasma. O que quer dizer alguém tá fora dos estados de tempo? Isso quer dizer que se o tempo for parado, ela continua andando. O que quer dizer quando alguém está fora do estado de espaço? Isso quer dizer que ela está fora do espaço. Coisas do espaço não afetam ela. O que quer dizer quando ela está fora do espaço de matéria? Isso quer dizer que ela não é limitada ao domínio, à existência da matéria comum. É quase um ghost, é quase, não é nem indestrutível. É algo que não tem condição de ser ferido, não tem condição de ser afetado. E tem outro detalhe mais importante ainda. Com esse poder de Ghost Universal, o Bob estaria fora de qualquer tipo de ataque que o Ted God e qualquer outro personagem poderia fazer. Porque ele simplesmente está além, ele está acima, ele está fora dos espaços de tempo e matéria. Ele é superior a isso. E como que ele faria então para vencer o Ted God com isso? Bom, quando ele está nesse estado de Ghost, ele não consegue atacar, né? Porque ele está fora de tudo isso. É uma desvantagem. Mas ele pode usar dois poderes para vencer o Ted God. Só dois. Como? O primeiro é o Ghost Universal, para ser invulnerável a qualquer tipo de ataque. E o segundo é o domínio sobre a matéria inexistente. O que eu acabei de falar sobre a matéria inexistente? É uma matéria que dá ao Bob total poder sobre a inexistência. O que faz, tipo, aquela explicação clichê que alguma pessoa poderia falar: ah não, o Ted God apaga o Bob da existência. Isso só vai, sabe, melhorar o poder do Bob, porque ele iria pro mundo inexistente e lá ele iria se alimentar ainda mais da força inexistente, iria voltar com mais poder. Mas na verdade o Ted God nem poderia fazer isso, porque o Bob é um Ghost Universal. Então o que o Bob iria fazer numa luta dessas? É muito simples. Se o Ted God parasse o tempo, o Bob continuaria andando, porque ele tá fora dos estados do tempo. Se o Ted God jogasse um planeta em cima do Bob, o Bob não sentiria nada, porque ele tá fora do estado de espaço. E se o Ted God, sei lá, tentasse bugar o Bob, destruir ele usando a radiação, a matéria, não adiantaria nada, porque o Bob tá fora dos espaços de matéria. Então esse é o poder defensivo do Bob. Qual que é o poder de ataque? Simples. Ele pode manipular as partículas, fazendo com que uma grande quantidade de radiação caia em cima do Ted God. Mas a verdade é que o Ted God é uma divindade cósmica, então radiação não iria matá-lo. Isso é verdade. Mas o que o Bob poderia fazer? Simples. O poder inexistente. O poder inexistente faz com que o Bob possa colocar qualquer ser no estado inexistente, ou então dominar qualquer tipo de energia inexistente que exista. Então só aí ele daria um soco e o Ted God se tornaria matéria inexistente. E como o Ted God não tem domínio sobre essa matéria, até porque essa matéria foi criada por mim no universo Bob, ele não tem resistência suficiente para isso.
Vocês têm que entender que um personagem que tem a onipotência, um personagem que é resistente a qualquer tipo de poder, ele é resistente a qualquer tipo de poder conhecido. Mas se ele não conhece, por exemplo, o poder do universo Bob, então ele não é resistente a esse tipo de poder, entendeu? Por isso que o Ted God simplesmente viraria pó, ou então deixaria de existir assim que o Bob desse um soco nele. Mas se isso não é suficiente pra você, caso você não esteja aceitando isso, você aí que tá ouvindo, bom, tem outro poder que o Bob poderia usar, que é o controle mental. O Bob poderia simplesmente ir lá e explodir a mente do Ted God, fazendo ele virar um doente mental. O Bob poderia criar os seres cósmicos à sua disposição, simplesmente por diversão, porque não tem necessidade. Esse é o poder do Bob. E se você analisar perfeitamente tudo que eu disse, você vai ver que não tem outro resultado além da vitória do Bob. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários se você concorda ou não. E se você não concorda, assiste o vídeo de novo que você vai entender o que eu tô falando, tá? Deixa o seu like. Valeu, falou. Primeira etapa do confronto universal finalizada. Bob é o vencedor. Bob é superior ao Ted God.